Olá, nesse vídeo eu vou resolver a questão 139 do Enem de 2021, caderno rosa, da prova de matemática. O enunciado diz o seguinte: muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas, conectadas umas às outras, como apresentado na figura. As hastes de mesma tonalidade e espessuras são congruentes. Aí você tem a figura aqui da proposta, né, da empresa. Continuando. Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? Então, para resolver essa questão, a gente precisa estar atento às informações que ele deu aqui no enunciado, né? Uma informação muito importante para a gente resolver essa questão é que ele diz que as hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Ou seja, por inspeção visual, né, você pode olhar, comparar as hastes e ver se são iguais, têm tamanhos iguais, né, têm comprimentos iguais. Então, assim, se a gente for observar as figuras planas que a gente tem nesse brinquedo, né, nessa figura formada pela união dessas hastes, né, você vai ter aqui quadrados e trapézios. Por que isso? Se você for olhar detidamente, você tem internamente você tem um cubo e um cubo externo. E as hastes que ligam esses dois cubos vão ser as que formam os trapézios. Observe, uma das faces desse cubo interno eu deixei em destaque. Essa é uma das figuras geométricas planas que a gente precisa contar para resolver a questão. E se você for olhar no cubo externo, você tem um cubo externo, você tem uma face que é também uma face que é um quadrado. E por que a gente pode afirmar que é um cubo? Por inspeção, você pode olhar que o que a gente está chamando de cubo, que é interno, você pode olhar que são hastes idênticas, né? Hastes fininhas. E tem a mesma tonalidade, elas são mais escuras. Portanto, esse interno, essa figura interna tridimensional, ela é um cubo, porque ela tem todos os lados iguais, né? Simplesmente pela informação que ele deu, de que as hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. E, da mesma maneira, o cubo externo, todas as hastes são bem mais grossas, né? E tem uma tonalidade mais cinza. Se você for ver a figura em destaque em vermelho, ela vai dar, portanto, um quadrado, visto que todos os lados são iguais. Então, entre as figuras geométricas, você vai ter aqui dois cubos. E aí você tem ligando essas hastes, você vai ter hastes de espessura intermediária, né? Entre o cubo menor e o maior. E um cinza mais escuro. Mas primeiramente falando sobre os quadrados, a gente precisa contar quantos quadrados tem. Se você analisar, um cubo ele tem 6 faces quadradas. Como a gente tem a figura ela é formada por dois cubos, um externo e um interno, você vai ter 6 faces vezes 2. Você vai ter o dobro de 6, né? Então, o número de faces quadradas dessa figura geométrica a gente pode achar de uma maneira simples e vai ser justamente 6 vezes 2, que é igual a 12 quadrados. Agora, como eu já estava dizendo, a outra figura que aparece, outra figura plana que aparece é o trapézio. E você pode olhar justamente aqui, ó. Dos trapézios que eu destaquei está em azul. Eu destaquei aqui outro em cima também. E você pode olhar que são justamente formados pelas hastes que ligam esses dois cubos, o externo e o interno. Como você tem as hastes, essas hastes que estão conectando os dois cubos, elas têm uma espessura idêntica entre si, você vai ter uma mesma espessura e uma tonalidade mais cinza, então essas hastes que ligam os dois cubos, elas são todas congruentes. Então esse trapézio ele é formado por uma base maior, que é uma das arestas do cubo maior, externo. Você simplesmente pegando aqui só um trapézio para a gente focar a imagem só num trapézio. A base maior
ela é formada pelo cubo externo. É uma aresta do cubo externo. A base menor é uma aresta do cubo interno. E os lados desse trapézio são as hastes que conectam esses dois cubos. Mas essas duas hastes que conectam os dois cubos, que formam o trapézio, elas são congruentes. Portanto, essa figura ela vai ser um trapézio, onde dois lados dele são iguais. Você tem a base maior, a base menor, e dois lados vão ser iguais. Portanto, é um trapézio isósceles, né? Um trapézio cujos dois lados são iguais. Portanto, a gente já sabe que são 12 quadrados e os trapézios são isósceles. Então, voltando aqui, você tem um trapézio, esse trapézio que eu destaquei, você tem esse trapézio em cima, né? Eu vou contar todos esses trapézios que tem na figura. Para fazer essa contagem, eu vou contar quantas estruturas tridimensionais formadas pelos trapézios e os quadrados eu tenho. Que figura vai ser essa? Essa figura aqui, ó, que está em azul. Se você for ver, você vai repetir essa figura 6 vezes. Né? Uma vez para cada face de um dos cubos. Né? Cada face quadrada dos cubos. Então você vai ter essa figura se repetindo. Ó, embaixo também você vai ter outra figurinha parecida, que eu coloquei em laranja. E se você for olhar, na hora de eu contar os trapézios, por exemplo, se eu fosse contar os trapézios simplesmente, já que eu tenho 6 figurinhas dessa aí, 6 figuras dessa em destaque, e cada figura dessa você for contar, você tem um trapézio, você tem esse trapézio de baixo, esse trapézio de cima, e aí quando você conecta, você também tem os trapézios, você tem mais 2 trapézios laterais. Então você vai ter 2 quadrados, que é o quadrado externo, o quadrado interno, e você vai ter 4 trapézios, que são aqueles trapézios aqui de cima e de baixo, e esses trapézios na lateral também. Né? Você vai ter 4 trapézios fechando a figura lateralmente, né? E os quadrados em cima e embaixo. Então você teria 4 trapézios e 6 figuras dessas aí, 6 paralelepípedos desses. Né? Então, pensando logicamente, bastaria você fazer o quê? Multiplicar 6 vezes 4. Né? Só que a gente tem que observar que quando a gente for fazer a contagem, vamos pegar agora o outro paralelepípedo embaixo. Né? Quando você for fazer a contagem, você pode olhar que um desses trapézios ele é compartilhado. Da mesma forma, cada trapézio desses ele vai compartilhar em comum 2 paralelepípedos. Se você for olhar também, ó, eu vou montar outro paralelepípedo. O outro trapézio azul também, ó, ele é compartilhado. Só olhando por esses exemplos, você vai ver que cada trapézio ele é contado 2 vezes. Você pode fazer isso para todos. Todo trapézio que você for contar, você vai ver que ele é parte de um dos paralelepípedos e parte de outro paralelepípedo. Então a maneira mais fácil de eu contar isso é o quê? É somar todos os trapézios, né? Formados pelas figuras, pelos esses paralelepípedos. Então seria 6 vezes 4, né? 4 trapézios de cada um desses. E multiplicar por 6, porque são 6 desses, né? Aqui eu só destaquei 3, mas são 6. E aí o que acontece? Eu preciso dividir por 2. Porque eu estou contando 2 vezes cada trapézio. Portanto, o total aqui de trapézio vai ser 4, que é o número de faces desse paralelepípedo, vezes 6, que é o número de paralelepípedos, dividido por 2, porque eu estou contando 2 vezes. Portanto, você multiplica 4 vezes 6 e divide para 2, para eliminar essa contagem dupla. E aí você vai ter 12 trapézios isósceles. Essa maneira é mais fácil de você obter esse valor, né? Você soma tudo e divide por 2. Portanto, o item correto aqui da questão é o item A. Você vai ter que a estrutura aqui é formada por 12 trapézios isósceles e 12 quadrados. Né? As hastes formam essas figuras planas aí. E é, portanto, a resposta correta da nossa questão, o item A. E é só isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Que puder se inscrever no canal, eu agradeço. E até o próximo vídeo.